Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e convido a você a começar o nosso encontro assim, ó. Muito bem, senhores e senhoras. Iniciei hoje com Fibra de Herói, uma canção lá de 1942. Daqui a pouco vai entrar Renato Russo, Monte Castelo. Por quê? Porque ontem, a gente lendo alguns artigos, a gente viu que um certo deputado, não vou citar nomes para não ofender os ouvidos de vocês, está nos Estados Unidos pedindo a intervenção americana, estadunidense em nosso território, em nossa economia. E você está vendo aí, recentemente, desde o dia 21, o Xandão fazendo o bloqueio da rede Hubbell, que pertence ao atual presidente estadunidense, Donald Trump. O interessante é que o Congresso norte-americano, estadunidense, votou uma lei que não quer em seu território censores, e alguém disse que esse censor é o Alexandre de Moraes. Senhores, como que eu sou filho desta pátria, filho da pátria mãe Brasil, vou aceitar que uma potência estrangeira venha dizer o que eu posso? Ontem, posso fazer em meu território. Por exemplo, ontem, o próprio Xandão disse, né, em audiência, em encontro lá no STF, que desde 1822 o nosso país não é mais colônia. Pronto, não tenho mais o que dizer. Eu não tenho mais do que comentar. Nós, brasileiros, estamos sobre as leis da nossa querida Constituição Brasileira do ano de 1988. Não cabe nenhuma potência estrangeira querer dizer o que nós podemos ou não podemos em nosso território. Mas parece que uns que são patriotas aí defendem que nós temos que obedecer aquilo que os Estados Unidos está dizendo, porque, de acordo com a regra deles, está dizendo aquilo que eles querem ouvir. Ainda falando naquilo que alguns querem ouvir, Joana Prado, ex-feiticeira do Luciano Huck, lá da Band, foi dar entrevista dizendo que o carnaval, novamente, essa santa ignorância, essa ignorância demente, dizendo que o carnaval é um culto aos orixás. Senhores, o carnaval, ele antecede, ele é anterior, ele existe desde, será quando, né? Na Babilônia, na Grécia, também no Egito Antigo, já existia carnaval. E a cultura dos orixás não existia, pois nós sabemos que a questão dos orixás é uma cultura mais brasileirada aqui para nós, na América do Sul. E ainda falando nisso, a gente vê claramente uma ignorância sem tamanha, porque se você não quer carnaval, não vai no carnaval. Aí ficam aí demonizando, o que é inveja que não quer ir, não pode ir, porque a religião tua não permite. Se liberta, meu irmão. Também lembrando ainda que a presidente do México fez uma carta ontem, voltando ao assunto da política, esses dias falando da grandiosidade da América Latina, a grandiosidade dos povos latinos que nós somos. E aí eu volto ainda combinando com aquilo que o Dino falou para o Xandão ontem, dizendo que se os Estados Unidos não quer receber Alexandre de Moraes, porque acha que Alexandre de Moraes é um dos censores, né, e eles ficam discutindo isso, Xandão pode ir para o Maranhão, para o Ceará, para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, para qualquer lugar do Brasil, e ainda tem toda a América Latina para ele poder visitar. Ou seja, paremos de hipocrisia. Atenção, senhores deputados patriotas, parem de perseguir o Brasil. Vamos viver, vamos trabalhar, seus vagabundos. Desculpe por xingar, mas a verdade é essa. Deus nos abençoe.
Vamos para o Evangelho do dia. E a gente entra no Evangelho de hoje, celebrando, né, a união matrimonial com o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 1 ao 12. E a gente entra nesse evangelho pensando primeiro no texto lá de Mateus, capítulo 19. O matrimônio, o casamento, a união conjugal é algo muito complicado de se avaliar. É muito comum alguns dizerem assim, o padre não pode dar conselho sobre casamento porque ele nunca foi casado. Então Jesus também não pode dar esse conselho aqui porque ele nunca casou-se. A gente, às vezes, tenta dizer o que o outro pode ou o outro não pode. Novamente esbarramos na hipocrisia. O evangelho de hoje, quando os fariseus vão até Jesus com essa querela do matrimônio, vai por pura hipocrisia. Eles sabem o que pode e o que não pode. Eles têm conhecimento da lei, mas a hipocrisia e bota numa situação para tirar de Jesus algo que vai complicar. O evangelho de hoje ainda traz para nós, e eu digo que traz porque não tem como dizer que não se traz para nós uma frase: ninguém se casa para separar. Todas as vezes que eu vejo um casal falando sobre, vamos casar, se der certo a gente continua, se der errado a gente separa. Se você já entra numa relação dizendo que se der certo a gente separa, se der certo a gente continua, se der errado a gente separa, é algo absurdo. Você não sai daqui para uma viagem para qualquer lugar do mundo dizendo, olha, estou indo numa viagem. Se der certo, a gente chega até o ponto final. Se der errado, a gente volta. Não, você mesmo dando alguns problemas, pneu do carro furando, algumas situações diversas que podem ocorrer contigo, comigo, com todos nós, a gente continua a viagem. Assim também é o casamento. Quem se casa, e eu digo isso porque a realidade do casamento é uma possibilidade, você se casa é uma grande viagem. E essa viagem não pode ser interrompida sem chegar ao ponto final, pois o ponto final é a vida eterna. O evangelho de hoje ainda traz para nós uma frase: o casamento é uma vez só. Nós temos diversas igrejas que defendem que se houver adultério, se houver traição, o marido pode dar uma carta de divórcio, ou a esposa dar uma carta de divórcio. A gente lembra, no mundo, às vezes, algumas religiões, como por exemplo no caso na Arábia, que se a mulher deixar o arroz queimar, já pode tomar uma carta de divórcio. E sabendo que a cultura muçulmana tem uma relação diferencial na questão do matrimônio, onde o homem é o senhor e a mulher é propriedade dele em algumas regiões. O evangelho de hoje, Jesus, quando coloca no final do evangelho, se o homem separar da sua mulher e casar com outra, é adúltero. Se a mulher separar do homem, que Jesus deixa equiparado. Porque muitas das vezes, na sociedade que eles viviam, tudo era culpa da mulher. E ainda hoje, na cabeça de alguns, a mulher é culpada por tudo. Eu lembro de uma amiga, e eu vou terminar por aqui, quando ela separou do seu marido, um grande amigo do casal perguntou para ela, a culpa é sua, né? Geralmente nós queremos culpar as mulheres ainda hoje quando o divórcio acontece. Bom, e eu paro por aqui, peço a Deus nos ensine a fidelidade matrimonial que Cristo tem para com a igreja. Que nós sejamos fiéis. Carnaval sim, pode pular, seja feliz. Deus nos abençoe. Eu sou Daniel Nonato. Falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. É só o amor, é só o amor.
reconhece que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não senti